Olá, tudo bem? Então vamos começar a última aula da disciplina de Contabilidade de Custos, onde o discente é João Vitor de Lima Melo e o docente é o Gerson João Valereto. Então nessa última aula nós vamos falar sobre definições e exemplos referente custeio baseado em atividades A, B e C e custo padrão. Então nós vamos trabalhar esses dois temas, que são praticamente a reta final dos custos existentes. Até então, tem uma própria definição que diz, né, que esse custeio baseado em atividades ABC é aquele que complementa, que coloca as informações que os outros informativos de custeio ele não é absorvido. Então, possamos dizer que esse fica com a reta final, literalmente, da parte de controle de custos, né? Para a gente poder estar trabalhando dessa forma. Então, essa aula vai ser padrão mesmo, é igual todas as outras formas, onde nós iremos colocar algumas definições, explicações e também algumas imagens para poder estar explicando de uma forma melhor e também poder estar analisando de uma forma mais completa. Então é bem interessante essa parte que a gente consegue estar analisando de forma sintética, ok? Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar de custeio baseado em atividades ABC. Então, o ABC ele surge com uma visão mais estratégica, incorporando novos conceitos de gestão antes ignorados pelos demais métodos. Então, é aquele esqueminha que eu tinha falado. É como se fosse o resto, afinal, do custeio. Então, tudo que os outros custeios não reconhecem, não trabalha, o custeio de atividade ABC, ele vai estar acompanhando esse procedimento. Então, Activity Based Costing, ou custeio baseado em atividades, ABC, é um método de custeio que tem como objetivo avaliar com precisão as atividades desenvolvidas em uma empresa, tanto industrial como de serviços ou comercial, e utilizando direcionadores para alocar despesas e custos indiretos de uma forma mais realista aos produtos e serviços. O ABC parte do princípio de que não é o produto ou serviço que consome recursos, e sim os recursos são consumidos pelas atividades e essas, por sua vez, são consumidas pelos produtos ou serviço. Então, nós temos que analisar o seguinte quesito. Essa última parte que fala, o ABC parte do princípio de que não é o produto ou o serviço que consome recursos, e sim os recursos são consumidos pelas atividades e essa, por sua vez, são consumidas pelos produtos ou serviços. Então, a gente pode analisar que é uma cadeia de vai e volta. Porém, estratificado que os recursos são consumidos de acordo com as atividades operacionalizadas. Então, essas atividades que são as operações, elas sim faz o consumo pelos produtos ou serviço. Então, resumindo, seria essa forma e essa metodologia de tratável mais coerente, certo? Então nós temos esse exemplo, sabemos como funciona, o motivo, como que ela é. Então vamos passar para o próximo tópico. O grande objetivo do ABC é criar informações para a decisão visando melhorar a competitividade das empresas. E nesse contexto surgem as atividades que se transformam no fundamento básico do ABC, que segundo Nakawaga, de 1994, pode ser definida como um processo que combina pessoas, tecnologias, materiais, métodos e seu ambiente, e tendo como objetivo a produção de produtos e serviços, descrevendo a maneira como a empresa utiliza seu tempo e recursos para cumprir sua missão, objetivos e metas. Certo? Então, esse é o objetivo, que é uma decisão que visa a melhor competitividade das empresas. Então, ele engloba vários quesitos, vários fundamentos, tanto quanto pessoas, produtos, serviço, ambiente, métodos. Então, junto num só, faz o objetivo do ABC, que como nós vimos, ele pega tudo o resto, possamos dizer,
de sobra dos outros métodos de custeio, ok? E partindo, o que a contabilidade por atividades pretende é dividir a empresa em atividades para que se possam identificar quais atividades que são desenvolvidas na empresa e posteriormente determinar qual o seu custo e então mensurar seu desempenho econômico. Então, essa tratativa que acabei de falar, a gente pode perceber que na aula passada, na aula retrasada, nós trabalhamos um tema que separa por departamento. Então, aqui faz uma separação por departamento também, porém, ele vai analisar outros tipos de conceitos, que no caso são esses descritos acima, né? Então, ele vai pegar, dividir por departamento e tirar seus custos de acordo com cada setor. Então, isso é bem interessante. Vamos agora para um gráficozinho onde vai dar para entender melhor. Depois dos direcionadores, tá? Então, Nakagawa, de 1994, define direcionador de custo como sendo uma transação que determina a quantidade de trabalho aplicada em determinada atividade e, através dela, o custo de uma atividade. Logo, também pode ser conhecido como um evento ou fator causal que influencia o nível e o desempenho de atividade e o consumo resultante de recursos e é classificado em direcionador de custos de recursos e em direcionador de custos e atividades. E conforme pode ser observado na figura 1, o que apresenta exemplificadamente uma visão global e esquemática do ABC aplicada a um escritório de contabilidade. Então, eu vou estar passando na próxima imagem para a gente conseguir analisar ela. Então, essa é a primeira imagem. Então, vamos entender ela. A primeira coisa que nós vamos olhar é o topo e depois o lado esquerdo, certo? Então, lá, objetos do custeio. Então, custos de despesas indiretos, ok? Então, energia elétrica e internet. Então, esses são as despesas, ok? Vamos lá. Primeiramente, alocação dos recursos é o primeiro estágio. Então, qual vai ser a atividade? Nós vamos lançar e vamos imprimir, ok? Então, o que acontece ao fazermos isso? Então, isso nós estamos usando horas utilizadas, que é o direcionador de recursos. Então, o direcionador de recursos são as horas que nós utilizamos para poder lançar e para poder imprimir. Ok? Próximo passo. Alocação dos gastos das atividades. Então, a alocação dos gastos de atividade é o que? Serviços tributários e serviços de pessoal. Então, objeto de custos são produtos ou serviços. E no caso, escritório de contabilidade, como ele não vende nada, ele somente presta serviço, mas é somente serviços tributários e serviços de pessoal, ok? Então, qual que é o direcionador de atividade dele? Então, é o número de lançamentos que vai fazer e o número de páginas impressas. Então, para poder estar fazendo o serviço tributário e o serviço de pessoal, certo? Então, essa é uma ramificação estratificada de um método de custeio ABC. Então, é dessa forma que trabalha, como possamos dizer, um direcionamento. Então, isso aqui é um mapa de como inicia o propósito dele. Vamos aqui agora. Direcionador de custos de atividades, foi o que a gente tinha falado. Então, segundo Martins, de 2003, identifica a maneira como os produtos ou serviços consomem atividades e serve para custear os objetos de custos, ou seja, indica a relação entre a atividade e os objetos de custos, a quantidade ou percentual de cada direcionador de atividade e é denominado fator de consumo de atividades, certo? Então, agora, uma outra definição. Agora, nesse caso, é do Nakagawa, de 1994. Então, o direcionador de custos de atividade é o mecanismo utilizado para rastrear e indicar as atividades necessárias para a fabricação de um produto ou execução de um serviço. E as análises dos direcionadores de atividade são essenciais para o processo de melhoria contínua e MAUAD, ok? Pamplona, 2003, define que a atribuição dos custos indiretos e de apoio são feitos em dois estágios. No primeiro, ele denomina de custeio das atividades e o segundo, os custos são direcionados às atividades. Então, e no segundo, o custeio dos objetos e os custos das atividades são atribuídos aos produtos, serviços e ao cliente. Então, são
esses dois termos de custo. Um vai para serviços e clientes e outros são direcionados às atividades que foram exercidas, igual mostra aquele mapinha do slide anterior, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos outro mapinha também. Então como que vai funcionar esse daqui? Vamos lá, custos. O que gastamos, certo? Então energia elétrica, depreciação das instalações, segurança e pessoal de supervisão, ok? Então aqui tem uns valores simbólicos para podermos estar entendendo melhor como funciona. Então vamos falar um de cada vez, certo? Vamos falar primeiro estágio da energia elétrica indireta, R$ 100. Então o número de kW por consumo é de 500. Então como gastamos? Receber 0,20 centavos. E direcionador de atividades, que vai para o segundo estágio, que é custeio dos objetos. Então, quantidade de produto recebido, 40. Então produtos. Por que gastamos? Vamos ao exemplo, perfume X. Então, é um motivo X, dá R$ 8. Se você fizer as contas, vai bater o cálculo. Isso é bem interessante. Vamos lá para a segunda situação. Depreciação das instalações, R$ 50. Então, a área total dela é de 200 metros quadrados. Então, como que gastamos? Em inspecionar. Então, 0,25 centavos. E números de inspeção do produto, 50. Ok? Então, temos o perfume Y, que é o motivo do porquê gastamos. Só não esquece de trocar esse perfume, que é uma coisa só simbólica de como se fosse um motivo que nós gastamos, mas isso só para a gente ter o valor correto, certo? Então nós gastamos R$ 200 com segurança. Então o primeiro estágio é custeio das atividades, são números de produtos expedidos, 3.000. E aí tem que expedir 0,06 centavos. E a quantidade expedida é de 100. Então faz os cálculos em vez de 0,06, 6,66. Ok? Então esse é o perfume Z. Pessoal de supervisão, R$ 100. Número de horas supervisionadas, 50. Então ele tem que planejar R$ 2. Ok? Então número de horas de planejamento, 3. Ok? Então perfume é R$ 6. Ok? Então essa é a forma que usa de estratificar, ter motivos, usar o mapa antes desse, inclusive, que a gente já consegue começar a fazer a separação para poder pegar os custos certos. Possamos dizer que é bem difícil uma empresa fazer isso, porém é uma das formas mais eficientes que existe. Então, a empresa que ela quer subir, lucrar em cima de todos os percentuais de suas aquisições, então ela tem que usar esse método. Isso é bom que vai fazer fluir a empresa também, inclusive. Então, essa parte é muito interessante. Então, agora vamos falar referente ao custo padrão. O custo padrão é o custo planejado para a produção de um bem e funciona como uma forma de planejamento dentro de condições previstas. Também serve como uma medida de eficiência do processo produtivo, já que, ao ser comparado com o custo real, identifica os pontos em que podem ocorrer ineficiências ou desvios de recursos. Então, o custo padrão é aquele custo mais usado, certo? Então, ele é mais fácil da gente conseguir mensurar, porque ele só com coisas que vai ser previsíveis. Então, tudo que nós temos noção, que sabemos que pode acontecer, vai usar nesse custo padrão, certo? Então, vamos aqui mais definições dele. O objetivo do custo padrão. Os objetivos mais importantes do custo padrão são determinar o custo correto ou esperado, definir responsabilidades e obter comprometimento dos responsáveis para cada atividade padronizada e avaliar o desempenho e a eficácia operacional. Então, são esses 3 grandes objetivos referentes ao custo padrão. Nessa imagem, nós vamos falar sobre o processo do custo padrão. Então, vamos começar lá. Engenharia de desenvolvimento, o nosso exemplo.
Então, estudo de tempos e movimentos, especificações de materiais. Já no recursos humanos, estimativa de taxa, hora de mão de obra. E suprimentos, estimativa de custo, unidade de materiais. Ok? Então, a gente vai pegar esses três e vamos colocar nesse labirintozinho. Então, custo padrão, que é o desempenho esperado. Nós fazemos a análise e a avaliação do desempenho real. O próximo, há variações de custo relevantes? Uma pergunta. Então, se a resposta for não, a empresa atingiu o padrão. Então, aí morreu a operação. Caso há variações de custos relevantes, vai descer para a próxima etapa, que é identificar o tipo de custo que causou variação. Tanto matéria-prima, mão de obra direta, custos indiretos de fabricação. E se identificar se a variação foi de eficiência, custo ou volume. Então, as análises das causas das variações. Então, informar o responsável que as ações corretivas sejam tomadas. Então, para o custo ficar dentro do valor correto. Caso deu essas três ocasiões. E já na parte de baixo, que é o desempenho real, ela vai para a mesma forma. Porém, ele já se trata da seguinte forma: engenharia de produção, consumo de molde e consumo de materiais. Molde é mão de obra direta, tá? E recursos humanos são taxa horas de mão de obras. E suprimentos, custo unidade de materiais. Então faz o mesmo esquema. Só que a única diferença que é custo incorrido, que é o desempenho real, e o DCM é custo padrão de desempenho esperado. Então, de toda forma, ambos conseguem trabalhar com o custo real e que você espera. Só que também a diferença dele é que nós não conseguimos pegar coisas imprevisíveis. Então, é somente que dá para ser mensurado, certo? Então, basicamente seria isso. Essas são as duas referências. Essa primeira é de um artigo científico. É muito importante dar uma lidinha nele, que lá fala tudo sobre o ABC. E o de baixo é sobre o custo padrão. Então, vale a pena dar uma olhada no material completo, caso tenha ficado alguma dúvida. E é isso, até mais.